ter de gerar e gerir tensão. Ser guardião daquilo que não deve mudar, mas ao mesmo tempo ser um acelerador daquilo que tem que mudar. E o híbrido aqui não é o remote e o trabalho em presença, é trabalhadores humanos e trabalhadores agênticos. Porque liderar é crescer em conjunto. Bem-vindos ao Conversas na Copa. Vamos a isto? Ora lá. Ora bem, as perguntas foram feitas por humanos com uma ajuda da inteligência artificial. Quem se atreve a tirar o próximo cartão? Has de ser tu. Ah, é? Vamos lá. Conta-me lá, Marta, o que é que mudou na forma como as organizações abordam a transformação? E o que é que ainda está por mudar? Transformação era muito vista como um projeto muito delimitado no tempo e muito focado em processos. Eu tenho que mudar este processo, eu vou transformar este processo. Era quase um projeto técnico. Portanto, vamos mudar aqui este processo e depois as pessoas adaptam-se. O que é que acontece? Ou o que é que acontecia? Se as duas coisas não acontecem ao mesmo tempo, nós humanos fazemos uma coisa, que é torear o sistema, não é? Por outro lado, se eu só altero o mindset, mas não altero o contexto, o que vai acontecer é, então eu estou aqui entusiasmada para fazer esta mudança de comportamentos, mas estou na mesma, avaliada de outra forma, etc, etc, volta a não resultar. Portanto, o que está a acontecer hoje em dia nas transformações, mas não está ainda... eu diria maduro. Que responde às duas questões, é esta união de eu para mudar tenho que mudar o indivíduo e o contexto, que significa eu mudo processos, posso mudar sistemas, etc, mas tenho que mudar o mindset e as duas coisas ao mesmo tempo. Quando esta jornada é feita em conjunto, ou seja, quando todas as pessoas da empresa estão a ser desafiadas no mesmo sentido, mesmo que cada um tenha o seu desafio individual um pouquinho diferente do outro, isto fica mais fácil de gerir porque as pessoas podem interajudar-se. Não é? Isso. Quais são hoje as competências essenciais num líder de transformação? Ser líder de transformação é construir uma ponte entre o presente e o futuro, tendo em conta o passado, porque o passado constrói o presente, não é? Está lá. Tu, para fazeres isto, tens que trazer as pessoas contigo, não é? Porque senão vais sozinha, fazes a ponte para um sítio onde não está ninguém, está lá tu. Isto não é muito útil. E como tal, esta capacidade de perceber o que é o contexto e como é que podes construir com o know-how que essas pessoas têm, porque muitas vezes tu, enquanto líder de transformação, sabes muito menos do objeto que estás a transformar do que quem é o dono desse objeto, não é? Sem dúvida que há um manancial enorme de conhecimento ali que tem que ser transportado. Portanto, eu começo pela escuta. Depois, tem que haver uma certa urgência de fazer coisas acontecer. E isto, e é uma arte, acho eu, combinar aquilo que são mudanças profundas que vão tomar tempo com aquilo que é ganhar momento, as pessoas sentirem que de facto a energia, o próximo passo, uma mudança muito grande, um caminho muito longo, começa com o primeiro passo, que depois é seguido de um segundo e de um terceiro. Portanto, isto tem sempre ação. Uma capacidade de reflexão grande também, porque tu começas essa jornada, tu dás o primeiro, o segundo, o terceiro passo e vais levar muita estalada. Vais perceber que, caramba, grande asneira que eu fiz, isto não pode ser assim, tem que ser de outra maneira. Portanto, esta capacidade contínua de reflexão e de projeção para a frente, apanhaste-te o chão e voltaste a pôr em cima e encontrares outra maneira de construir a solução, é outra componente. E às vezes há outra coisa que eu acho que é um skill bem importante de quem é líder de transformação, é a capacidade de perceber quem é que pode ser o campeão de determinadas coisas na equipa, não só na própria equipa da pessoa, como no resto das equipas todas. Quem é que podem ser os aliados para diferentes coisas? Raramente é um campeão que é sempre o mesmo, não funciona assim, acho eu. Funciona muito de tentar perceber como é que alavancas essa vontade de transformar e essa capacidade de transformar numa equipa que, quanto mais dispersa for, melhor. Aliás, sou eu, é a tua vez. O erro faz parte da transformação. Sem dúvida que uma transformação, exatamente porque nos leva para um território que é mais desconhecido, é diferente pelo menos daquilo onde nós estávamos, vai ter o erro lá. Agora a questão é nós sabermos distinguir muito bem as tipologias de erro e quais são completamente evitáveis e não queremos que existam e aqueles que têm que fazer parte, porque só assim nós conseguimos evoluir. Fazer à pressa sem pensar porque se assume que o erro é ok, também... São coisas diferentes, Isso. São mesmo coisas diferentes, não significa deixarmos de ser competentes e responsáveis, Isso. Ou seja, essa componente tem que lá estar. Agora,
Num contexto em que nós temos tudo realmente diferente e é desconhecido, necessariamente nós vamos ter que dar um passo, sob pena de bloquearmos completamente. Portanto, e ele vai fazer parte e, de facto, eu acredito que nós tiramos normalmente mais aprendizagens quando as coisas não nos correm bem, porque queremos fazer essa análise do que quando nos correm bem. E temos que estar cada vez mais ok nesse desconforto e assumir que vai fazer parte. Vai fazer parte se nós quisermos mesmo evoluir. Sim, concordo contigo. Vamos à próxima? Bora. Agora tiro eu. Onde é que começa o processo de transformação de uma empresa? Na cultura, nas pessoas ou nos processos? Boa. Olha, para mim, nenhum dos três. Eu acho que o propósito de transformação é sempre um negócio. Portanto, começa sempre no negócio. Começa sempre numa compreensão profunda de qual é o contexto do negócio da empresa, qual é a oportunidade que existe, qual é a porta que se está a abrir, a janela que se está a fechar e qual é a visão de longo prazo. Depois vem o tema da cultura, seguramente vem muito o tema das pessoas. Aliás, se calhar em segundo lugar punha as pessoas. E há outra coisa que falta nessa elaboração, que é, hoje em dia eu acho que são poucos os casos de transformação que não têm uma componente digital muito forte. Compreender muito bem qual é o cenário de partida e saber qual é o tal cenário de chegada que está ligado aos desafios do negócio e às oportunidades, não é? É a questão-chave. O que é que define uma área de transformação? Esta deve ser transitória ou deve ser permanente dentro das empresas? Para mim, são duas coisas. Por um lado, ser guardião daquilo que não deve mudar, mas ao mesmo tempo ser um acelerador daquilo que tem que mudar para os nossos objetivos futuros. Por isso, obriga ao desafio, ao questionar o status quo, a fazer as perguntas difíceis, mas também como é que cria mecanismos, formas de fazer com que a transformação não seja uma coisa reativa, uma coisa que aconteceu, mas antes que seja sustentável ao longo do tempo. Eu gosto muito de ir à raiz das palavras para perceber o que é que elas significam. E se pensares em transformação, tem 3 palavras dentro: transforma e ação. Portanto, para mim, eu defino como uma ação que muda a forma daquilo que é o objeto da sua ação, não é? Isso. E, portanto, é sempre mudar a forma do negócio através da ação. E, normalmente, o que distingue, pelo menos para mim, transformação de mudança é a quantidade de mudança que acontece por unidade de tempo, se quiseres. Portanto, é uma mudança grande num curto período de tempo. espaço de tempo. E se calhar liga à segunda parte da pergunta, porque a segunda parte era: esta deve ser transitória ou permanente dentro das empresas? Ou seja, a área de transformação deve ser transitória ou permanente dentro das empresas? Como eu vejo hoje é que há uma necessidade de haver esta competência de adaptabilidade que tem que existir sempre e, portanto, é mais permanente no tempo. E, por outro lado, há uma questão de intencionalidade, ou seja, o foco da transformação hoje pode ser A, amanhã pode mudar para B, alguma coisa diferente que tínhamos que fazer, lá está, de forma diferente, de forma transformada, mas essa intencionalidade vive melhor se houver alguém, uma estrutura responsável por isso que faça essa agenda. Mudar implica sempre mexer na cultura. Como é que se inicia um processo de transformação cultural numa empresa? Olha, eu acho que o sempre é uma palavra muito forte, mas eu diria que implica muitas vezes mexer na cultura. Eu costumava definir o meu trabalho neste tema da transformação como sendo, eu todos os dias estou a gerir tensão. E depois de uma conversa com uma colega nossa aqui da Sonaia, que há uns tempos, ela disse-me: olha, eu ouço-te e não é só gerir, é gerar e gerir. De facto, é verdade. Então eu fiz um reframing do meu wording, estás a ver? Então eu acho que num processo de transformação cultural, então é onde isto é mais, ou seja, na vertente cultural da transformação é onde isto é mais agudo. O que tu vais ter de gerar e gerir tensão, porém, compreender muito bem qual é o cenário de partida e saber qual é o tal cenário de chegada que está ligado aos desafios do negócio e às oportunidades, não é? É a questão-chave, porque aí é que tu vais conseguir perceber como é que podes tentar criar as pontes, onde é que tu precisas de ajuda de fora, podem ser novos skills, portanto não há
processo de transformação que não implique um onboarding de skills diferentes, mesmo que exista uma componente muito grande de reskilling e portanto estamos a falar muito de pessoas, não é? Mas há sempre uma componente significativa de injeção de um mindset novo que faz parte, exato. Como garantir o alinhamento estratégico num grupo com negócios tão diversos e com diferentes níveis de maturidade? A transformação não pode ser de um sítio para o outro, tem que ser construída com. E quando é construída com, neste caso, por ser um grupo com vários negócios, quando é construída com os negócios, então de repente ela é apropriada, porque foram as próprias pessoas que definiram o que é que lhes faz sentido naquele momento, o que é que faz sentido ser transversal e o que é que faz sentido ser da sua realidade local. Portanto, eu acho que é muito por aí. Voltamos à questão da escuta, não é? De percebermos o que é que se passa em cada um e dar essa liberdade e essa autonomia onde ela faz sentido e ter esse alinhamento estratégico do que faz com que haja um tronco comum e um movimento do grupo como um todo faça um objetivo que está definido. A transformação da Sierra assenta em 3 eixos: cultural, digital e comercial. Podes falar-nos um pouco mais sobre cada um deles? Sim. Então, vou começar pelo comercial. É o que está mais diretamente ligado ao negócio e já percebemos que isso é sempre o meu foco, não é? Então, a transformação da Sierra decorre de uma nova estratégia de negócio que foi concebida e aprovada no início de 2021 e que implica uma diversificação muito forte da forma como criamos valor no imobiliário. E essa diversificação implicava criar novas áreas de negócio, reposicionar outras áreas de negócio e portanto, implicava também perceber como é que nós podíamos partir desse conjunto de skills tão fortes que tínhamos e pô-lo ao serviço de outros investidores, neste caso, porque a Sierra tem um lado em que é investidor e um lado em que é prestador de serviço e, portanto, a componente comercial tem muito a ver com o abrir a Sierra para fora e o estabelecer um posicionamento no mercado que lhe permitisse fazer essa venda de serviços de imobiliário para uma tipologia diversa de investidores. E, portanto, se quiseres, uma vez compreendido esse primeiro passo, o desafio aí era um desafio clássico de transformação comercial. Portanto, tens este conjunto de mais-valias, tens que conhecer bem o mercado, tens que perceber como é que crias a percepção no mercado de que tu és a melhor escolha para agarrares aquela oportunidade com o teu cliente, não é? E isto é muito diferente daquilo que se fazia no passado na Sierra, que era convencer o acionista de que este é o melhor projeto que podemos fazer. Isto é uma coisa. Outra coisa é estar em concorrência no mercado e portanto, é aqui a componente comercial, é aqui que a componente comercial se joga. Tu tens concorrentes e, portanto, tens que te posicionar, tens que ter um pitch comercial, uma narrativa que vai fazer com que esse mercado te vá escolher a ti em detrimento de outros. A Sierra tem 3 tipologias de cliente. Se pensarmos nos ativos de retalho, que é mais fácil, tem o cliente consumidor, o cliente lojista e o cliente investidor. O cliente investidor é o cliente último do negócio, mas se nós não articularmos bem esta cadeia de clientes, não vamos criar valor para esse cliente que é o verdadeiro nosso, o tal do investidor, ok? Portanto, assim, podemos dizer assim, o consumidor é o produto que nós vendemos aos lojistas e os lojistas são o produto que nós vendemos ao investidor. Não é simples para a coisa. E, portanto, articular isto é o grande desafio da equipa comercial. Tem sido uma jornada muito interessante. Depois, componente digital. Esta é mais clássica, no sentido em que é mais comum a muitas organizações. Nós estamos num movimento aceleradíssimo de introdução de novas tecnologias. Já vamos falar da AI, certamente. Nesse aspecto, o desafio da Sierra prende-se com construir as bases para poder ter uma jornada muito acelerada de ganho de eficiência e geração de novo negócio a partir da digitalização de processos e tomadas de decisão. Finalmente, a cultural foi que nós já falámos mais aqui, Sim. não é? Já falámos muito aqui, não sei se há assim muito mais a dizer. Acho que não. Se eu não me transformar, se eu não me reinventar, eu vou ficar para trás. Como conciliar um processo de transformação com a necessidade de alcançar resultados no curto prazo? Gosto muito dessa. Essa é tão boa. Isso é um desafio clássico da gestão, não é? Isso é compatibilizar a estratégia de longo prazo com os objetivos de curto prazo. A estratégia é a tática, se quiseres. Eu acho que isso é uma das coisas mais divertidas da gestão. É pensar como é que tu tens clarinho qual é o teu propósito de longo prazo, onde é que tu queres estar daqui a 2 anos, 3 anos, 5 anos, o que for, não é? Mas tu sabes que
O negócio é feito de apresentação de resultados de um caminho, não é? E, portanto, tens que, sem perder essa estrela polar, que é essa visão de negócio, não é? Perceber o que é que são passos que tens que dar no imediato que, tentativamente, tanto quanto possível, te constroem o caminho para essa visão de longo prazo, mas às vezes implicam dar um tiro um pouquinho ao lado, porque o objetivo tático é mesmo importante. E, portanto, eu acho que a resposta certa, como é que se faz, porque a pergunta era como é que isso se faz, faz-se com uma clareza de propósito muito, muito forte, mas ao mesmo tempo flexibilidade. Não há transformação sem novas aprendizagens. Como é que vês a requalificação de competências necessária ao longo da vida? Eu até sei que tenho que mudar, eu já fiz a minha reflexão, já assumi isso, até já tenho um processo que me ajuda, eu até já vejo a minha liderança, o meu role model por aí, e eu não sei fazer de forma diferente. Porque eu estou aqui há 20 anos, e há 20 anos que eu faço desta forma e eu não sei fazer de forma diferente. Portanto, na transformação cultural nós passamos por isso. A requalificação é isto ao extremo, não é? Pessoas verem que, fruto da transformação digital ou do algoritmo e digital, as duas, que disrupção é que existe no mercado de trabalho que faz com que de repente, se eu não me transformar, se eu não me reinventar, eu vou ficar para trás. A Sonai, agora com essa pergunta, não é? Eu ficava aqui horas. A Sonai leva isto a um sítio espetacular, que é da construção de iniciativas para a sociedade, como o caso do Promove, que é um programa de requalificação que temos com o IFP, com imensas empresas e associações empresariais, ou a NCN, que é uma plataforma que tem cursos de requalificação e vagas de emprego, leva isto a esse extremo, de dizer assim, não, nós, enquanto grande empresa, também temos algo a dizer sobre isto e queremos fazer parte da solução e vamos lá criar uma notoriedade sobre o tema, mas para além disso, fazer sobre o tema, ter ações e iniciativas concretas que levem a que pessoas que possam estar numa situação mais débil possam regressar. Por isso, sem dúvida, faz parte de qualquer transformação e faz parte, hoje em dia, vai fazer parte da vivência de todos nós. Certo. Nós todos termos esta necessidade de aprendizagem ao longo da vida e termos isto como um objetivo. Então, que disrupções ainda não estão no radar das empresas, mas deveriam estar? Vamos dizer assim, daqui a alguns anos, há muita disputa sobre quantos, as pessoas nas empresas vão estar a liderar e a fazer parte de equipas híbridas. E o híbrido aqui não é o remote e o trabalho em presença, é trabalhadores humanos e trabalhadores agênticos, não é? Portanto, um líder vai ter que conseguir liderar uma força de trabalho que mistura algoritmos altamente preparados para desempenhar determinadas tarefas com pessoas. E isso é uma disrupção muito grande. Se estivermos a pensar em contextos mais físicos, ainda tens uma outra dimensão sobre isto, que é quando os algoritmos estiverem a controlar realidades físicas, ou seja, robóticas, e isso também será ainda uma transformação maior. E, portanto, o que é que não está agora o suficiente ainda no radar das empresas? Esta é uma jornada de descoberta que as empresas vão ter que fazer no seu contexto, no seu negócio, no seu tempo. Quanto mais cedo começarem, na minha perspectiva, melhor. Se tu tivesses que dar um conselho a alguém dentro da Sonai que queira crescer nesta nossa área, qual seria? Então, uma forma mais organizada e outra mais, se eu só tivesse 2 horas. A organizada seria fazer 3 coisas. A primeira, pensar com intencionalidade na sua jornada pessoal de transformação. Eu aprender sobre mim, entender o que é que eu gostava, como é que eu gostava de evoluir enquanto pessoa é essencial. A segunda parte já falamos imenso, a escuta tem que lá estar. Muito importante perceber os contextos, tudo já falamos. E a terceira para mim é a resiliência, é o tempo, é a questão disto ser de facto uma maratona e como é que se gera energia do próprio e dos outros em relação a isso. Oferecendo uma perspectiva diferente sobre a mesma pergunta, o que eu diria a essas pessoas é: estudem o negócio. Primeiro que tudo. Portanto, estudem gestão, economia e sobretudo o negócio em concreto onde estão. Ponto número 1. Segundo, estudem psicologia. E em terceiro lugar, diria,
estudem AI, porque a bomba está aqui, Vai está a passar por lá. acontecer, vamos passar todos por isso, e portanto sejam curiosos, muito, muito, muito curiosos, experimentem, estejam disponíveis para ser early adopters desta vaga tecnológica, o que quer dizer que vão tentar criar hábitos sobre as ferramentas que estão hoje à disposição para descobrir que elas vão ser ultrapassadas por outras e portanto que esse esforço vai ser em parte deitado ao lixo, mas que aquilo que ficou em vocês, nessa experiência, isso sim vai poder ser reaproveitado na próxima vaga tecnológica. Boa! Eu acho que nós fizemos aqui uma maratona impecável. Obrigada!